Boa noite a todos. É com grande alegria que mais uma vez estamos reunidos em torno de assuntos na visão da doutrina espírita, assuntos do cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, ativassem o sininho e se inscrever no canal. Nós vamos basear esse tema, num texto da Joana de Ângeles, do livro, deixa eu pegar aqui certinho o nome do livro, Repertório de Sabedoria. E o título é Perdoar é Libertar-se. E a Joana de Ângeles, então, ela vai dizer assim, se alguém lhe atirasse uma pedra, o que você faria com ela? Você a juntaria, vou fazer de conta, eu trouxe uma pedra, mas eu vou fazer de conta que essa garrafa é uma pedra que fica mais fácil. Você a juntaria e guardaria essa pedra para logo no momento oportuno revidar contra o seu agressor, ou você jogaria essa pedra fora? Trataria os ferimentos, que a pedra proporcionou ali em você, e esqueceria a pedra no lugar onde ela caiu? Ela faz essas perguntas. Então ela vai fazer com que a gente reflita sobre isso. Se você respondesse que guardaria a pedra para devolver em momento oportuno, então pense como que essa pedra iria atrapalhar você durante a sua caminhada. Vamos supor que você guardasse no bolso da camisa. Como eu não tenho bolso, vou colocar aqui. Então guardei a pedra aqui próximo do meu peito, do bolso da minha camisa, onde fique bem fácil pegá-la quando for preciso. Agora imagine que essa pedra lhe causará bastante desconforto, que ela está aqui, está aqui próximo do meu peito, causando desconforto. Primeiro, porque será um peso morto a lhe dificultar a caminhada e exigir-lhe mais esforços para mantê-la no lugar. Porque a gente vai fazendo as dinâmicas do dia, da nossa vida, e aquela pedra, que nos foi atirada, ela está ali, junto conosco, e a gente guardando-a. Agora imagine que essa pedra causará bastante desconforto. Segundo, esse é o primeiro, porque cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão que existe alguma coisa ali machucando o peito. Terceiro, porque você, se ganhar uma flor para colocar no bolso da camisa, você não vai conseguir colocar, porque aquela pedra, tá ali te atrapalhando. Quarto, seu agressor pode desaparecer da sua vida. Você pode nunca mais voltar a ver essa pessoa na sua vida. E essa pedra estará ali. Por quanto tempo? Inutilmente, porque você não viu mais. Fazendo então uma comparação com a ofensa, qualquer ofensa que você tenha recebido, a ofensa é essa pedra, é esse peso inútil que nos sobrecarrega a nossa vida. Então pense, quanto tempo você perderá mentalizando o agressor ou aquele que lhe ofendeu, imaginando planos para se vingar. Pense quanto tempo, quantas vezes você deixará de sorrir para alguém pensando em devolver essa ofensa, pensando ali. Então você está ali, diariamente, alimentando aquela ofensa, guardando aquela ofensa, procurando meios de lembrar dessa ofensa constantemente e ela ali lhe machucando. E se você insistir em alimentar essa ofensa, essa ideia de revide, com o passar do tempo, se tornará uma pessoa amarga e infeliz. Pois esse ácido que está ali, corroendo a sua mente, o seu coração, ele intimamente fará com que você seja totalmente infeliz. E você não vai conseguir receber mais nada de bom que a vida possa oferecer. Porque no seu dia a dia, você não vai conseguir ver as pessoas que lhe querem bem.
Você não vai conseguir perceber o seu filho ou sua filha, às vezes, te chamando a atenção para um carinho, uma alegria. Você não vai ver, às vezes, a oportunidade de um novo amor. Você não vai perceber a alegria que pessoas possam estar lhe proporcionando, a natureza, animais, porque constantemente a sua vida estará ali, ó, naquela ofensa, guardada no seu peito, na sua mente, no seu coração. Quem desculpa o agressor, então, verdadeiramente é uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se, é retirar o peso, né? Então, vamos dizer que em casos de agressões mais graves, é óbvio, a Joana vai nos alertar, que merecem providências, devemos buscar a ajuda da justiça e deixar a cargo da justiça os devidos cuidados. A nós cabe cuidarmos de nós. Então, vale ressaltar que perdoar não é esquecer as ofensas, porque ali nós vamos lembrar, né? Nós vamos lembrar daquela ferida, daquela dor que nos foi causada, mas é limpar, né? Limpar o coração de qualquer sofrimento que a vingança ou a mágoa possa nos trazer. Então aí a gente tem bastante reflexão, né, nesse texto. O texto ele tem mais um trechinho, mas nós paramos por aqui. Chico Xavier ele vai dizer que no ponto de vista dele, a virtude mais difícil de ser aplicada, de ser praticada é o perdão, né? Perdoar exige um esforço de autossuperação, um grande esforço de autossuperação, diz ele. E ele comenta que Emmanuel diz que quem aprende a perdoar e perdoar-se, né, porque a gente também tem esse movimento do perdoar o próximo e do auto-perdão, ele tem o caminho livre pela frente, né? Creio eu, diz o Chico, que por isso o motivo da derradeira lição de Jesus, né, a última lição de Jesus na cruz para a humanidade foi o perdão. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades do seu ensino. Jesus referiu-se ao perdão, mas na cruz, né, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado no fogo da consciência da humanidade, diz o nosso Chico. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O Espírito, conclui ele, que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Essas são palavras do Chico. Então, gente, vamos pensar lá nessa questão do perdoar. O perdoar não é esquecer, né? Não é, a gente não é amnésia, nós não vamos ter amnésia. Nós vamos lembrar, né? Perdoar não é fazer as pazes com a outra pessoa. Se a gente não quiser, mas se a gente quiser, nós podemos sim fazer as pazes, porque a gente conclui não só o processo de perdão, mas a gente conclui a retomada da reconciliação com aquele próximo, né? Não é fingir que nada aconteceu, não é tirar a culpa do outro. Perdoar é tirar de você aquilo, ó, que te incomoda, aquela pedra que te incomoda, aquilo lá que está te machucando. Então, às vezes a gente está ali, ó, sendo machucado por aquilo diariamente, relembrando daquela dor, relembrando daquela ferida, né, alimentando aquele sentimento de tristeza, de mágoa que vai dominar o nosso ser, não só os nossos pensamentos, sentimentos, mas todo o nosso corpo. Né? E muitas vezes nós somos atingidos aí por, às vezes, doenças originadas dessa tristeza profunda. A gente pode desenvolver depressões e a gente fica reclamando. Que interessante, né? A gente guarda a dor, tá ali, ó, machucando, incomodando, às vezes ali, ó, na nossa garganta. Ora ela tá na nossa garganta, ora ela tá no nosso peito. E a gente tá ali reclamando, mas ela tá ali sendo guardada, né? Então, o que fazer? Soltar. Soltar essa pedra. Soltar essa mágoa, né? Então, o perdão não é
para o outro, não tem nada a ver com o outro. É óbvio que o outro pode e poderá ser beneficiado, mas o maior beneficiado sou eu. O perdão é para mim, é somente para mim. E aí o Rossandro, ele vai dizer assim para nós, né? Ele vai dizer que perdoar nunca significa concordar com absolutamente nada do que fizeram com a gente. Com o seu corpo, com sua mente, com o seu espírito, não é concordar com isso. Perdoar significa dizer basta. Basta naquilo que aconteceu. Eu não quero mais que aquilo que aconteceu comigo domine a minha vida. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso afastar do meu coração esses sentimentos, as circunstâncias, as pessoas do meu ser, né? E ele diz que nós somos fênix, todos nós somos, que a gente consegue sair das cinzas, né? A gente consegue sair dessa situação muito melhor. Então a gente precisa pensar, porque o corpo físico, ele se renova por semanas, meses, anos, ele está constantemente, biologicamente se renovando. Os nossos sentimentos, a nossa mente também precisa ser renovada, né? E cabe a nós. Então, o perdão é uma decisão. Olha que interessante, não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar para o meu bem. E aí a gente pensa assim, olha, nos perdoar 70 vezes, 7 vezes, né, que Jesus nos ensinou. É aquela ofensa. E às vezes é aquela ofensa mesmo, porque olha, tá lá. Eu decido perdoar, eu decido retirar isso de mim. Acabou? Decidi, então tá concluído? Não, não tá concluído. Porque amanhã eu vou lembrar, então ela volta. Tá ali de novo. Mas eu decidi de novo retirá-la. No outro dia, ela volta. Eu decidi novamente retirá-la. E assim vai. 70 vezes, 7 vezes. Porque o perdão é um processo. É um processo de desintoxicação, é um processo de libertação. E não acontece na hora que eu decido, começa na hora que eu decido. Vai chegar uma hora que vai passar 1, 2 dias, ela não estará me lembrando dela mais, ela não estará me corroendo, a lembrança dela não estará me corroendo mais, né? Então ela não estará mais lá, eu lembrei, então estou sendo corroído por ela. Então o perdão é isso, é lembrar e não ser corroído pelo sofrimento, que nos causa muita dor. Então, o perdão é a mudança, mudar, nós mudarmos. Nós decidirmos mudar uma situação dentro dos nossos corações, né? É nos libertar de uma algema, de uma cela que Deus não quer que a gente esteja lá. Não quer. Ele quer que a gente se liberte disso. Por isso é uma libertação. E o auto-amor, né, para que a gente possa... O auto-amor está ali, né? Porque às vezes quando a gente se culpa demais... Isso é um flagelo muito grande. A gente se flagela muito mais do que ao outro que nos fez algo. Então aquela culpa nos atemoriza, nos angustia, nos deprime e a gente ali, tá ali nos sacrificando diariamente. E a gente precisa entender que nós precisamos retirar também. E compreender que nós podemos fazer naquele momento aquilo que deu, aquilo que pôde. Mesmo que tenha sido negativo. Foi aquilo que eu pude fazer, mas eu não vou guardar aquilo comigo. Eu vou criar oportunidades de me perdoar e diariamente fazer esse processo. Diariamente fazer esse processo e prosseguir, né? E nessa decisão, então a gente trouxe uma passagem lá do livro Antologia de Natal, Antologias Natalinas, no capítulo 61, é o Natal do Apóstolo, do irmão X, né? Humberto de Campos. E ele vai dizer assim, que é uma passagem de Simão Pedro. Simão Pedro
Quando foi arrancado aos grilhões do cárcere, porque ele estava preso, né, e ele foi condenado, então, quando foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto manteve passos firmes. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado pelos filhos inconscientes que estavam ali à sua volta. Irmãos do Evangelho, tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade daquele ancião, mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar as suas mãos, transeuntes, mesmo distantes do cristianismo, mesmo não acreditando no cristianismo nascente, fitavam-no com respeito. Soldados da escolta, recordando os companheiros que foram auxiliados por Pedro, e os parentes também veneravam-o com carinho. E somente um desses soldados, um pretoriano de nome Sertório Aniceto, esse acompanhava a expedição e não poupava sarcasmos. Desejava então quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que fazia no momento. E diante de Pedro, oferecia-lhe xingamentos. Velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, você envergonha até os postes da arena. Não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim, dizia Sertório. Pedro, no entanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia robustos servidores e rogava a Jesus que enviasse obreiros novos, valorosos para a via do mundo. Mas não era só isso. No seu coração, no imo do seu coração, ardia as saudades do Mestre e ansiava retornar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via de longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre espreguiçando o sol. E mesmo diante de toda essa beleza, na sua mente, no seu pensamento, ele foi então retornar ao lago de Genezaré, em seus dias mais belos. E as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo os perfumes das rosas de Betsaida, as romãzeiras de Dalmanuta, as quintas frudescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido no sopro da brisa. No sopro da brisa, quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía em levadas as pregações do divino amigo e parecia jornadear de retorno à família das crianças, dos enfermos, das mulheres, dos velhos, que ele próprio lhe entregava ao coração. Atingindo o local de suplício, no entanto, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram e, como que hipnotizado por essa ideia da lembrança do Mestre, da lembrança de Jesus, nem percebeu os martelos manobrados duramente em suas mãos e em seus pés. Ao derredor, escutavam-se os protestos das pessoas que lamentavam aquela situação, aquela exibição monstruosa.
Também em volta, as pessoas orando, pedindo a Deus que envolvesse aquele ancião. E Sertório Aniceto, percebendo que Pedro não morria, pegou uma pedra afiada, direcionou em sua cabeça e jogou e disse: morre, bruxo. A hora que aquela pedra pontiaguda pegou em Pedro, ele sentiu esguichar o sangue. Deixou-se então envolver nesse torpor desse momento, do desenlace do espírito, e se viu fora do corpo. Se viu então aos pés dos seus despojos. Imediatamente ele olhou para os céus, contemplou o firmamento e viu astros que inflamavam o céu, como se pessoas estivessem ligando luzes. E abriu-se o céu então e ele viu um homem vindo em sua direção. Era Jesus, era o mestre. Ele então disse: mestre, e logo se prostrou, ajoelhando-se aos seus pés. Jesus então o envolveu como se fosse uma criança no seu coração e levou-o. Logo ele estava em paragens maravilhosas que Jesus preparou para ele. Por várias semanas, Pedro se restaurou em instâncias de luzes, reviu amigos, se colocou, recolheu lições preciosas, contemplou as maravilhas cósmicas. Mas num determinado momento, Jesus se aproximou dele novamente para se despedir, para se separar mais uma vez. Ele disse: mestre, aonde vais? E Jesus então lhe disse: Pedro, permaneça o quanto quiseres nessas paradas que eu preparei para ti. Mas quanto a mim, não posso repousar. E direcionou as suas mãos para o planeta. Enquanto existir um gemido, Pedro, eu estarei lá e não poderei descansar. Eu também, Senhor. Levantou então Pedro junto de Jesus e foram para a Terra, e foram para o planeta Terra. E lá eles se aproximaram então, atravessaram Roma e chegaram num espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado de sombras noturnas. Existia uma multidão cantando as glórias do Senhor. As pessoas iam nesses lugares rogar a Jesus, a Deus, que as iluminasse, que as curassem. E aí Jesus, e homenageando também Jesus naquele momento, homenageando toda a sua boa nova. E aí Jesus se aproxima de Pedro e diz assim: Pedro, tem alguém lhe chamando. Pedro então, o apóstolo, volta-se admirado, enxergando uma pequena comunidade de pessoas, vê um homem muito triste, carregando nos seus braços um pequenino agonizante. Quem era? Aniceto. Aquele soldado rude agora estava totalmente entregue à tristeza, com o seu filho doente, febril, sem esperança de vida no seu colo. E ele rogava a Pedro que o ajudasse. E de repente ele sente, Aniceto, como se ele sentisse a presença de Pedro e registrasse imediatamente em sua mente os remorsos e a amargura, lhe pede perdão. E lhe pede auxílio. O antigo pescador não hesitou. Beijou a sua fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos ali mesmo, magnetizando-a, tocando-a, enlaçando-a. E como se poderosas energias revigorantes penetrassem no menino, ele ficou lúcido e se refez.
A criança então enlaçando-se ao pai, a feição de ave assustada, que torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia. E renovado começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Para o rude legionário de César, começava a sua vida. Para Simão Pedro, o serviço continuava. Que nós possamos, meus amigos, trazer as lições do perdão para a nossa vida, para que possamos deixá-la mais leve, livre, para a caminhada, a fim de aprender, a fim de adquirir novas oportunidades diárias e a fim de podermos oferecer para nós e para o nosso próximo o melhor que existe dentro de nós. Porque o perdão, diz Emmanuel, que aquele que souber perdoar e fizer a primeira vez esse movimento, ele vai conseguir fazer isso para sempre. Sigamos as lições do perdão e agradeçamos a Jesus por todas as oportunidades que Ele nos oferece. Essa é a lição da noite, meus amigos. E agradecidos que estamos, se vocês quiserem, né, ler mais histórias sobre essas, né, o livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier, editado por Lúcia Aldir. Uma boa noite, lembrando, quem gostou, né, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Muito obrigada e boa noite.